Vídeo de hoje do canal do Nicola, diretamente do aeroporto, a caminho de Belo Horizonte, onde participarei de uma série de eventos da 98, mas não deixaria vocês de fora sem notícias. Quero te atualizar a respeito de Palmeiras na briga por Canóbio. Bora falar também sobre um zagueiro alviverde, bem perto de virar reforço do Vasco. Atualizações a respeito do Cruzeiro, quanto é que a Raposa pede para liberar Matheus Pereira. Para completar, o Corinthians também sondou o Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira. Tem as últimas no mercado, bastidores e finanças. Zubeldia respondendo sobre a chance de deixar o São Paulo e o Atlético Mineiro cogitando a venda de Paulinho pro Verdão. Bora trazer todas essas notícias. Antes de me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Renato Gaúcho, ex-técnico do Grêmio, usou suas redes sociais para agradecer às diretorias de Vasco e Santos. Ele recusou a proposta de ambos, disse que quer descansar, entre outras coisas, abre aspas para o Renato: é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro, fecha aspas. A impressão que eu tenho é de que ele vai aguardar por ofertas de clubes que briguem por título. Quero contar também que Álvaro Morelos, centroavante colombiano que pertence ao Santos, está de volta à Vila Belmiro, embora fora dos planos do Peixe. Jogador que estava emprestado ao Atlético Nacional, com o retorno do Santos à Série A, volta a receber R$900 mil por mês, enorme problema que o presidente Marcelo Teixeira precisará resolver. Bora falar agora sobre o sorteio da pré-Libertadores que aconteceu nessa quinta-feira. Boa notícia para o corintiano, notícia não tão boa para o torcedor do Bahia. Corinthians vai ter, na segunda eliminatória antes da fase de grupos, como adversário a Universidade Central da Venezuela. Confesso que nem conheci esse time da década de 1950, que tem sede em Caracas. Partida de ida na Venezuela, partida de volta na Neoquímica Arena, jogos em 19 e 26 de fevereiro. Esse time da Venezuela foi líder do torneio Apertura, com 6 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, mas fracassou no quadrangular final, terminando em terceiro. Já no torneio Clausura, que equivale ao segundo turno do campeonato venezuelano, a coisa não funcionou. A universidade terminou em nono e 13 atletas não tiveram seus contratos renovados. Reformulação grande para a equipe adversária do Timão. Já o Bahia enfrenta o The Strongest, tradicional time da Bolívia, que tem como grande trunfo a altitude. Jogo a 3.650 metros em La Paz nunca é fácil. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que não descarta a venda de Paulinho para o Palmeiras. A gente já noticiou a respeito do interesse alviverde, disposto a pagar até 18 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, além da inclusão de 2 jogadores. No primeiro momento, o Palmeiras falou em Gabriel Menino e Patrick. Patrick é um menino da base com enormes talentos. O Atlético já autorizou, de acordo com a apuração de jornalistas que cobrem o Galo, que o empresário do Paulinho, os Carlos Leite, abra conversas com o Palmeiras. É um claro indício de que o negócio pode acontecer, embora o Atlético tenha pedido outros jogadores para o Palmeiras nessa negociação à parte. Entre essas possibilidades, discutiu-se o nome de Gabriel Silva, 22 anos de idade, atacante formado na base do Palmeiras e que hoje pertence ao Santa Clara. Ele não pode participar dessa negociação porque os direitos federativos são do clube português. Em meio às tratativas, dá para dizer que existe a chance de o Paulinho ser negociado. Embora pareça uma baita derrota para o Galo, vale a lembrança de que o clube gastou apenas 300 mil euros para contratá-lo. Se vender por 18 milhões de euros, com ainda 2 jogadores, pode ser um negócio interessante. Tem mais uma notícia que eu queria dividir com vocês sobre o Atlético. O Everson avançou no processo de renovação do contrato. Uma ótima notícia, levando em consideração que o vínculo do goleiro de 34 anos de idade se encerra em dezembro do ano que vem e ele tinha uma proposta estratosférica do Bahia. O tricolor se dispôs a pagar quase R$1 milhão por mês de salário. Hoje o Everson ganha 520 mil mensais, negociações em andamento para que ele tenha um belo aumento no Galo e fique por um longo tempo. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia. O técnico do São Paulo resolveu se pronunciar. Ele, que já foi especulado como possível saída do São Paulo por decisão do tricolor, teve sua confirmação garantida pelos dirigentes. E o Zubeldia deu uma declaração importante, abre aspas para ele: já tive propostas da seleção do Equador e de uma outra equipe importante, mas meu dever e compromisso é com o São Paulo. Já disse ao Belmonte e ao Rui Costa que pode vir o Real Madrid, que eu não vou sair. Por minha decisão e para não causar um dano ao São Paulo,
Sou comprometido, me jogo no projeto, fecha aspas. Declaração importante do técnico argentino, que esteve longe de fazer um grande trabalho, mas deixou uma impressão razoável nessa temporada de 2024. O vínculo dele se encerra em dezembro de 2025 e o São Paulo já está em meio ao planejamento para a próxima temporada, com o Wendel, lateral esquerdo, muito perto de ser contratado, e com tratativas com o Oscar. Há esperança de que o meio atacante, que está livre no mercado, possa virar reforço. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wellington Rato recusou, ou melhor, o São Paulo recusou a primeira proposta do Vitória pelo Wellington Rato. O time baiano ofereceu na avaliação do São Paulo pouco, tricolor quer mais dinheiro para que o negócio avance. O Wellington Rato já sinalizou que topa ser o protagonista do time do Thiago Carpini e o negócio pode acontecer nos próximos dias. Preciso te atualizar agora sobre a chance de o Corinthians contar com o Richarlison. É bom que você, corintiano, tenha muita esperança, mas meu amigo Pilhato conversou com o Richarlison e ouviu do atacante do Tottenham que o Timão foi um daqueles que buscaram informações. Segundo o Richarlison, o Flamengo e o Fluminense fizeram propostas oficiais para a aquisição do jogador. O Flamengo, em definitivo, o Fluminense gostaria de ter o atleta por empréstimo. Já Palmeiras, Corinthians e Vasco sondaram a situação, aquela história de tentar entender quanto é que custaria, você teria disposição em voltar ao Brasil, aquela coisa mais superficial. E nenhum clube brasileiro, pelo menos de acordo com o Richarlison nessa entrevista, tem chances de contratá-lo. Mesmo com a fase ruim no futebol inglês, tem sido mais reserva do que titular, e com muitas lesões, o Richarlison está convencido de que tem que continuar na Premier League, e assim será. Importante destacar ou lembrar também que recentemente o técnico do Tottenham indicou a contratação de um centroavante para a janela de inverno, que vai abrir nos próximos dias lá no futebol inglês. Mesmo com todo esse contexto, a ideia do Richarlison é permanecer por lá. Descartemos o nome do Pombo no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação exclusiva. Você deve ter ouvido ou lido nos últimos dias que Matheus Pereira, o camisa 10 do Cruzeiro, interessa ao Palmeiras, certo? Fui consultar uma fonte cruzeirense para saber se há viabilidade desse negócio. E a resposta foi: só venderemos o Matheus por 25 milhões de euros. Fui fazer a conversão e cheguei ao número de 159 milhões de reais. É o que você pede quando você não quer se desfazer do seu jogador. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira foi comprado pelo Cruzeiro na metade do ano, junto ao Al Hilal, operação de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Ou seja, o Matheus Pereira valia, em julho, 12 milhões de euros. Se o Cruzeiro pede 25 milhões de euros agora, ainda que tenha direito à sua metade dessa negociação, é porque o Cruzeiro não tem a intenção de se desfazer do seu camisa 10, que é torcedor cruzeirense e que tem, embora alternado bons e maus momentos nessa reta final de temporada, segue sendo o grande destaque, o craque do time. Salário na casa de 1.800.000 reais por mês, está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Só para completar, em relação ao noticiário do Cruzeiro, já havia contado para vocês que 6 reforços estão garantidos, entre eles Dudu e Gabigol. O Cruzeiro também tem conversas avançadas com o Soteldo, mas precisará aguardar a virada do ano para que o Grêmio não cubra a proposta. O tricolor gaúcho tem a prioridade na compra do Soteldo até a virada do ano. Se ele não cobrir a oferta feita pelo Cruzeiro, aí sim, a partir de 1º de janeiro, o Cruzeiro pode sacramentar o acordo com o Santos para oficializar também a chegada do atacante venezuelano, que teve boa passagem no Grêmio e também no Santos. O grande problema parece ser fora dos campos. Bora de outra notícia exclusiva, quero contar que o Vasco está acertando os últimos detalhes para contratar um zagueiro que pertence ao Palmeiras. Trata-se de Lucas Freitas, atleta de 23 anos de idade, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Nem começou como titular, mas terminou de forma confirmativa, muito bem no time principal do Juventude. A partir do momento em que ele se torna titular, o Juventude cresce demais de produção. Está longe de ser um zagueiro muito forte, 1,83 m, dá para dizer que é até franzino, mas com enorme qualidade na bola nos pés, canhoto, e o Vasco busca há bastante tempo jogadores para essa posição. Ainda há busca por outro atleta, ainda que esse negócio seja confirmado, e a tendência é que isso aconteça nos próximos dias. O Lucas Freitas, que no Juventude ganhava 100 mil reais por mês, parte do salário pago pelo Palmeiras, parte pelo Juventude. O Vasco ofereceu 200 mil reais mensais num contrato de 3 anos. Vasco e Palmeiras discutem os últimos detalhes desse acordo, que deve ser sacramentado a qualquer momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Lucas Freitas foi formado na base do Flamengo, embora não tenha tido oportunidades, acabou se destacando no Valladolid da Espanha. Depois voltou ao Brasil, contratado pelo Palmeiras, chegou a atuar no profissional do Verdão, antes de ser emprestado para o Moreirense de Portugal, para a Chapecoense e para o Juventude. Quero encerrar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras, que entrou na briga por Canóbia. Essa informação me foi revelada por uma pessoa muito atenta e que conhece bastante do mercado brasileiro. Canóbia, o atacante uruguaio de 26 anos de idade, que não fica no Atlético Paranaense para a próxima temporada, depois do rebaixamento do Furacão. O mesmo Canóbio que já havia sido alvo nos últimos dias
do Internacional e de uma sondagem do Milan da Itália. Essa informação que eu recebi dá conta de que o Palmeiras sinalizou com uma oferta de até 9 milhões de euros para a contratação em definitivo do jogador. Esse valor equivale a 57 milhões de reais. Palmeiras que resolveu abrir os cofres e na semana passada confirmou a aquisição de Facundo Torres, atacante uruguaio, que vai custar 12 milhões de dólares fixos e mais 2 milhões de dólares em bônus. Sobre o Canóbio, temporada atual de 48 jogos, 9 gols e 7 assistências. Jogador cujo passaporte italiano lhe abre fronteiras, ele não ocuparia a vaga de estrangeiro em caso de transferência para a Europa. O Atlético Paranaense, quando o contratou 3 temporadas atrás, desembolsou pouco menos de 3 milhões de euros. Só para arrematar em relação a essa negociação, Palmeiras busca 2 jogadores de frente ainda, mesmo depois da chegada do Facundo Torres. Um centroavante para substituir o Endrick e mais um atacante de lado de campo que possa usar a vaga do Lázaro. O Dudu e o Lázaro já deixaram o clube desde o fim do Campeonato Brasileiro. Sobre o Canóbio, é importante destacar ainda que o Internacional chegou a sugerir uma proposta na casa dos 4 milhões de euros e já está fora dessa briga. Não houve a confirmação de uma oferta oficial do Milan da Itália. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra. Tchau!